Olá, muito bom dia, você amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. O nosso desejo é que nesta manhã, no segundo dia da semana, 27 de julho de 2024, o seu coração esteja radiante de alegria, de esperança, de fé, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque o Senhor permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. E como sempre enfatizamos, enquanto a vida sempre haverá esperança, porque o milagre pode bater a nossa porta a qualquer momento. Minutos de Sabedoria está compartilhando com você mensagens sobre o tema Psicanalizando a Alma. Nós, acerca das mensagens anteriores sobre ego e superego, entendemos que são coisas, elementos que fazem parte da estrutura da nossa personalidade. Então, nesta manhã, nada mais justo e correto do que também falarmos sobre a personalidade. Esse termo, muitas pessoas muitas vezes dizem: fulano tem personalidade, mas não entendem qual o significado, o que é personalidade. A personalidade, ela é uma palavra de origem grega que vem de persona, que significa uma máscara. Um personagem significa uma identidade. O termo personalidade, ele se refere a diferenças individuais em padrões e características de como você pensa, como você sente e como você age. Mas quando damos a definição de personalidade, como por exemplo, dizendo que personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam padrões de pensar, sentir e agir, muitas pessoas não se dão ao luxo de ir até o Dr. Google ou a um dicionário e saber qual é o significado dessas duas palavras que estão inseridas nesse significado, que são características e a palavra padrões. É muito importante sabermos isso para entender o que é personalidade. Característica é aquilo que qualifica, que distingue, que individualiza. São aspectos, aquilo que marca uma pessoa. E padrões é uma regra, é uma diretriz, é um princípio, é um preceito. Então, somando essas duas coisas, esses dois significados, nós podemos, então, entender o que significa personalidade. É o conjunto de coisas que marcam uma pessoa, formando uma regra, uma diretriz, um princípio, determinando psicologicamente como a pessoa pensa, como ela sente e como ela age. E assim vai se individualizar, sendo uma força ativa, diferenciando na relação pessoal, social, com seu jeito de pensar, com seu jeito de sentir e com seu jeito de agir. Cada pessoa tem o seu jeito. É importante também nós mencionarmos a formação da personalidade. Ela é determinada por vários fatores que se interagem, incluindo fatores genéticos dos nossos familiares, fatores culturais de classe social de família, a forma como o indivíduo vai assimilar, aprender e dar sentido às experiências vividas e às relações interpessoais por ele estabelecidas ao longo da sua vida. Isso significa que a personalidade inclui todos os fatores físicos, biológicos e socioculturais, unindo tendências que nascem com a pessoa e experiências adquiridas ao longo da vida. Dentro desta formação de personalidade, é fundamental entendermos que nós todos nascemos e temos 5 traços de personalidades que vão agir no nosso comportamento. O primeiro traço chama-se abertura. O quanto nós somos abertos a novas experiências. São pessoas criativas que dão chance e oportunidades para adquirir
novos conhecimentos e crescerem, modificarem até mesmo aquilo que elas tinham como verdade. O oposto disso são pessoas fechadas em si mesmas, são pessoas conservadoras. O que vale é aquilo que elas pensam, sentem e como agem. O segundo traço é a conscienciosidade. Ela se dá com a disciplina e organização e responsabilidade. O terceiro traço é o da extroversão. É uma pessoa que recarrega a sua própria energia estando com outras pessoas. São pessoas de fácil socialização. Elas têm facilidade nos relacionamentos. O oposto de uma pessoa extrovertida é a pessoa introvertida. São pessoas de difícil socialização. Elas têm dificuldades em se relacionar com outras pessoas. O quarto traço eles se referem à afabilidade, amabilidade, ou seja, aquilo que tem a ver com empatia. Eu consigo pensar como a outra pessoa poderá se sentir, então eu tomo cuidado como eu vou me relacionar, me comportar em relação a outra pessoa. Porém, o excesso de amabilidade, ele pode inibir o nosso comportamento. O oposto de uma pessoa amável que tem amabilidade é a pessoa combativa. É um traço muito importante de se pensar nele. Uma pessoa combativa, ela só se preocupa consigo mesma. Ela é discordante em tudo sem se preocupar com o sentimento das outras pessoas. A opinião dela está acima de tudo. O quinto traço é o neuroticismo, é o grau de instabilidade emocional. Geneticamente falando, é uma pessoa instável em suas emoções diante de situações difíceis. Elas são sensíveis ao estresse e são sensíveis a qualquer tipo de crítica. Junto com tudo isso, nós não podemos esquecer que, paralelamente a estas características, o cérebro também estará realizando as funções dopaminérgica, que significa impulsionar. É quando os neurônios desse sistema são ativados e liberam um hormônio chamado dopamina em regiões específicas do cérebro, causando o aumento da sensação de prazer. Ligados a esses traços de comportamento. A segunda função do cérebro, que acontece paralelamente a esses traços de personalidade, é a função serotoninérgica, que é inibidora, ou seja, ela se relaciona com os estados de ânimo, com as emoções e com os estados depressivos, ou seja, o hormônio chamado serotonina. Veja como é importante nós estudarmos e sabermos qual é a nossa personalidade. Qual a porcentagem que temos em cada um desses traços de personalidade? Porque, como dissemos, paralelamente àquilo que está acontecendo na nossa personalidade, o cérebro tem essas duas funções. E podemos sermos prejudicados se não tivermos este conhecimento, se não conhecermos como é a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. É necessário entender que a personalidade é uma forma de enxergar o mundo, enxergar a si mesma de uma maneira razoavelmente estável ao longo da nossa vida. O que diz a palavra acerca deste assunto tão importante? Lá em Provérbios 23, 7, nos diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Qual é a imagem que fazemos de nós mesmos? Ela corresponde ao nosso comportamento? Qual é a sua personalidade? Você se conhece? Como foi formada a sua personalidade? Qual é a porcentagem dos traços de personalidade que você tem? Como foi a tua criação? Você conhece a tua herança familiar, referente aos teus familiares? Amados e amadas do Senhor Jesus, como sempre enfatizamos de que a personalidade é um dos maiores inimigos que nós temos sobre nós mesmos, ou melhor, um dos maiores adversários que nós temos de nós mesmos, é muito importante nós conhecermos a nossa personalidade. É muito importante sabermos como somos. Por isso nós precisamos buscar não somente sobre a palavra de Deus, não somente com aquilo que nos ensina, que nos mostra o Espírito Santo através da sabedoria da palavra, como também o autoconhecimento, as coisas que estão relacionadas ao nosso comportamento e que sempre estamos trabalhando na área da psicanálise. O que a palavra nos diz em relação ao nosso comportamento? Você já parou para pensar sobre, por exemplo, Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, santificação tem a ver com a nossa personalidade. Como será que estamos pensando, sentindo e agindo dentro desses 5 traços de personalidade? Quantos relacionamentos são destruídos? Quantos casamentos são destruídos? Quantas pessoas perdem os seus empregos por causa de comportamentos? E comportamentos esses que estão baseados nesta ciência e que não foram observados por esta pessoa. Todo profissional, ele é admitido pelo conhecimento que ele tem, mas ele é demitido pelo comportamento que ele tem. E comportamento tem a ver com a personalidade. Que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós possa nos levar a uma profunda reflexão e pensarmos nesse assunto. Como tem sido a nossa personalidade? Como tem sido o nosso comportamento? Qual é o grau de autoconhecimento que nós temos? Não somente da palavra e sabedoria das Escrituras Sagradas, mas da ciência que nos mostra muita coisa relacionado a este mundo chamado mente, cérebro e personalidade. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos levar a refletir e tomarmos um cuidado extraordinário com aquilo que precisamos aprender sobre nós mesmos. Não foi à toa que Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo. Pense em todas as coisas e se renove e se transforme através da vossa mente, a renovação da vossa mente. E a nossa mente, ela pode trazer essa renovação, transformação, se a nossa personalidade estiver nos trazendo um comportamento não adequado com as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você rica e poderosamente no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aproveitando a oportunidade, eu ouvi que quando uma pessoa dá um like, compartilha, o tal de algoritmo lá, ele reconhece que a mensagem é importante e ele chama a atenção de outras pessoas. Você poderia me ajudar nisso?
Você pode compartilhar, dar um like, você pode compartilhar com outras pessoas. Se você gostou da mensagem, se você entende que esta mensagem é pertinente à palavra de Deus, vamos buscar outras pessoas. Com certeza o Senhor te recompensará. Deus te abençoe em nome de Jesus.